em verdade vos digo, que vem a hora, e essa hora já chegou, é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem verdadeiramente viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Pai, nós adoramos o Teu nome. E te pedimos, Pai, que nesses dias o Senhor nos leve mais fundo. Que nesses dias o Senhor nos leve além. Que nesses dias, Pai, o Senhor nos faça entender os Teus mistérios, os Teus prodígios, os Teus sinais. Que nesses dias o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos traga de volta ao lugar da Tua habitação. Que o Senhor, Pai, traga, Senhor, ao nosso interior, Pai, tudo aquilo, Deus, que precisamos manifestar, Pai. Que possamos gerar no altar público, no altar secreto, aquilo que o Senhor quer que seja público. Nos ajude, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Virá o dia, virá a hora, e essa hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E estes, os que ouvirem, verdadeiramente viverão. Diga assim comigo: só os mortos conseguirão nesses dias ouvir a Deus. Esse é um convite para você. Deus tem nos convidado a esse lugar há muitos meses, por que não dizer anos. Esse é um convite para você. Nós temos ouvido, irmãos, e esse é tempo de começar a relembrar as primícias. E nós temos ouvido nesses dias de primícias que, se a nossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Os escribas e fariseus, eles zelavam pelo rito, eles zelavam pela lei, zelavam pelos escritos. Então eles acudiam o órfão, a viúva e o necessitado nas suas necessidades. Então eles eram fiéis nas ofertas, nos dízimos. Então eles honravam pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então eles não cobiçavam a mulher do próximo, e aí vai, tudo dentro da lei eles faziam. E nós dizíamos aqui nos dias de primícias que nós, irmãos, muitas vezes estamos longe de cumprir a lei. Estamos longe de ser como um escriba e como um fariseu. Mas o Senhor diz que se ainda formos assim, se nós ainda, cumprir em tudo aquilo que a lei estabelece, aquilo que a lei traz, ainda assim não será suficiente. Por quê? Porque Jesus veio e disse: assim está escrito, ou seja, a lei, eu, porém, vos digo. Aí vem a graça. Então, quando Jesus vem estabelecer a graça, Ele não destituiu ou aboliu a lei. Ele cumpriu a lei e foi além. Porque na lei dizia que se você adulterasse, então você era réu de morte. E o Senhor não aboliu isso. O Senhor veio e trouxe a graça. E a graça, Ele disse: se você apenas desejar uma mulher que não te pertence, já cometeu adultério. E muitas vezes, na nossa pequenez de entendimento, nós queremos viver na lei. Ou melhor, queremos viver na graça, no sentido de que
Mas na graça, irmãos, as coisas se aperfeiçoaram. Na lei o Senhor julgava as práticas. Na graça o Senhor julga as intenções. Nunca se esqueça disso. Na lei o Senhor julgava os hábitos, julgava os comportamentos, julgava as práticas. Na lei, na graça o Senhor julga as intenções. Por isso que muitas vezes, irmãos, estamos nos apresentando diante do Senhor de forma insuficiente. Por quê? Porque o Senhor sonda o coração e esquadrinha os pensamentos. Porque é na graça que o Senhor falou: se te dar uma tapa, se ferirem a tua face, virem a outra face. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Uau! Isso é exceder os escribas e fariseus. E sabe, irmãos, quem pode viver esse tempo? E quem pode ser aprovado nesse tempo? Quem está morto. Morto para si, morto para o eu. Falávamos aqui nas primícias de amar muito a nossa vida. E a Bíblia nos convida a refletirmos sobre isso. Aquele que ama muito a sua vida nessa terra vai perdê-la, mas aquele que se aborrece nessa vida encontrará a verdadeira vida. Jesus é engraçado, não é, irmão? Esse é o evangelho que nós precisamos viver, queridos, que precisamos entrar, que precisamos, fazer verdadeiramente parte. Os mortos ouvirão a voz de Deus. João capítulo 11 diz a palavra do Senhor assim. João 11, verso 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. O que está acontecendo aqui? Jesus está chegando ali, em Betânia, na aldeia onde morava Lázaro, Maria e Marta, os 3 irmãos. E aqui Lázaro havia morrido, já tinha 4 dias. Jesus está chegando. Lázaro já foi sepultado, já cheira mal, já é um morto de 4 dias. E Maria vai ao encontro de Jesus nesse determinado momento, adora-o, presta adoração e honra. E Jesus, olhando para Maria, chora. O verso 36 diz: então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Porque na mente deles, Jesus chorava por causa de Lázaro. No meu entendimento, Jesus chorava pela honra de Maria. Não faz sentido nenhum na minha cabeça Jesus chorar por um homem que ele vai ressuscitar. Então Jesus estava feliz por isso. Jesus estava alegre por isso, porque ele estava ali naquele lugar para trazer vida. Ele estava naquele lugar para trazer vida. Então quem vem carregando a boa nova, quem vem trazendo notícias de vida, está jubilante, está feliz, porque ele estava prestes a chamar um morto de 4 dias, Léo, que fede, chamar ele para fora, chamar ele da morte para a vida. É isso que o Senhor, irmãos, está fazendo conosco nesses dias. É isso que Deus está fazendo com a sua igreja nesses dias. Irmãos, olhando para muitos de vocês, eu não vejo vida, me perdoe, mas eu vejo morte. Olhando para muitos eu vejo, um descontentamento, um semblante caído. Não tem alegria, não tem um sorriso, não tem esperança. Não celebram, não jubilam, não participam de uma adoração genuína. Não digo somente na igreja, querido. Como está a sua vida? Seu casamento, sua casa? Como estão os seus dias? Seu emprego? Sua saúde? Como está a sua saúde? Talvez você chegou aqui triste por uma enfermidade. Talvez você chegou aqui triste por causa de um divórcio. Talvez você chegou aqui triste por um desemprego. Talvez você chegou aqui triste por uma condição financeira ruim. Eu quero dizer para você, o dono da vida, irmãos, está aqui e te chama para fora. Te chama para renovo, te chama para coisas novas. Sabe qual é o problema da igreja, irmãos? Que no tempo em que fomos crescendo,
Nós fomos nos tornando cada vez mais intelectuais, cada vez mais entendidos acerca das Escrituras e cada vez mais incrédulos acerca do poder de Deus. Só que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Irmão, a cura, a salvação, a libertação, a restauração, a salvação. E a igreja precisa crer nisso, pregar isso e viver isso. São dias, irmãos, que nós vamos ver paralíticos andarem, cegos enxergarem, o doente ser curado, o desempregado conseguir emprego, o divorciado voltar com a esposa. É tempo de milagres. É tempo do Senhor chamar o Lázaro para fora. É tempo do Senhor chamar aquele que cheira mal. A saúde dele cheira mal, o casamento do outro cheirando mal, as finanças do outro está cheirando mal, mas o Senhor veio restaurar todas as coisas. Existe muita gente chorando do seu lado, chora daqui, chora dali. Às vezes você mesmo está nesse lugar de choro, de questionar. Já começou o ano assim, mas que vida, mas que mulher é essa que eu não aguento mais, mas que marido é esse que não muda nunca, mas que filho é esse que não toma jeito, mas que finanças são essas que nunca se ajeitam. Mas isso, mais aquilo eu quero dizer, irmãos, levante um aleluia. Eu quero dizer, irmão, celebre ao Senhor. Sabe, em um minuto, Deus pode mudar a sua história. Basta que você acredite, basta que você compartilhe com o Senhor os seus mais profundos segredos. Jesus vem diante da morte trazer vida, meu irmão. Independente daquilo que você esteja carregando no momento. Jesus chega daqui e ele chora olhando para Maria. Verso 37, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha a cobrança. Jesus acabou de chegar numa situação e já tem gente cobrando. Nós precisamos deixar, queridos, de ser uma igreja pedinte, de uma igreja que só pede, de uma igreja que só cobra. Nós precisamos entrar em um lugar de adoração, como Maria conseguiu entrar. Porque enquanto você adora, Deus rompe as suas correntes. Não é enquanto você chora e lamúria. Não é quando você, irmãos, sabe, coloca diante de Deus seus problemas. Não é quando você traz toda a sua murmuração diante do Senhor que suas correntes são liberadas. Suas correntes são liberadas quando você adora. Quando no mais profundo do seu ser você tem forças para adorar, para celebrar, para cantar, para dançar a Ele. Esses são tempos, irmãos, de júbilo, tempo de alegria. Aí diz o texto assim, 38. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, uma caverna escura, profunda, com uma grande pedra colocada na entrada. Preste atenção. Então Jesus chegou ao lugar onde estava o morto. Jesus chegou no ambiente da morte. Jesus chegou no mais profundo, sabe, da crise daquelas pessoas. Maria e Marta choravam muito por perderem o seu irmão, o único homem da família, os amigos. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. A Bíblia explica, era uma gruta, uma caverna. E com uma grande rocha, uma pedra, estava colocado na entrada. Então a gruta estava fechada. Igual Jesus quando foi crucificado, foi desse jeito. Diz o texto assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhes Jesus: não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus?
Quanta incredulidade. Nós estamos acostumados a ouvir muitas coisas profundas, para encher os nossos cadernos de anotações e dizer: uau, Jesus está nesse ambiente. E Jesus chegou e falou: tirem a pedra. E ela falou: Jesus, não faça isso. O morto já é de 4 dias e fede, está cheirando mal. E Jesus falou: Marta, Marta, incrédula, incrédula, eu já te falei lá na frente, você foi a primeira a me encontrar quando eu cheguei nesse ambiente, que se você cresce, veria a glória de Deus. Eu falei para você, Marta, que se você cresce, o seu irmão ressuscitaria. Aí você disse: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. Irmão, muitos de nós estamos vivendo assim. Quando Jesus chegou, Marta falou assim para ele: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, mas não estava, então jogou Jesus lá no passado. Se o Senhor tivesse aqui, Jesus está ali na frente dela. Presta atenção comigo. Aí depois Jesus falou: mas eu estou aqui agora, e eu posso ressuscitar o teu irmão agora. Aí ela diz assim: eu sei que na ressurreição dos últimos dias, lá na frente, ele pode ressuscitar. Ela pega e joga Jesus lá no futuro. Ei, Jesus está aqui agora. Jesus está aqui agora, o milagre é já. O que Ele quer fazer é para agora. Aí ele vai lá, chega no túmulo, manda tirar a pedra, e a Marta de novo, incrédula, diz: não faz isso, porque vai feder muito, já cheira mal. E Jesus fala: incrédula, incrédula. Quase que ele falou para ela, irmãos, igual falou para Pedro uma vez lá na frente: para trás de mim, amigo. Tirai a pedra. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o tempo, irmãos, de que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem verdadeiramente viverão. Ei, talvez você ache algo muito simples, mas eu quero dizer algo para você aqui, que você nunca entrou nesse lugar. Todo mundo que estava ali, uma igreja reunida ali, um povo reunido ali, familiares reunidos ali, estavam diante do Deus vivo e não o reconheciam, e não o reconheceram, e não ouviram a sua voz. Mas naquele lugar também existia um morto, e quando ele chama, somente um naquele lugar ouve a sua voz para reviver. Jesus falava como Yeshua, Jesus falava como o Filho do Deus vivo, Jesus falava como quem tem autoridade, no meio do povo, mas ninguém entendia. Correria, trabalho, serviço, vamos melhorar, vamos produzir, vamos fazer, vamos acontecer, vai ensaiar, vai treinar, vai arrumar. Está todo mundo se movimentando pertinho de Jesus e ninguém está ouvindo. Jesus diz assim, irmãos, esse tempo é o momento em que o Senhor vai ressuscitar os seus amigos. Existem muitos amigos de Deus que estão dormindo. Existem muitos amigos de Deus que morreram no meio da caminhada. Existem muitos amigos de Deus, esse é o Lázaro, o amigo de Deus que dormia, que no decorrer da caminhada se frustrou, se cansou, se decepcionou, e aí transferiu a culpa para o líder, para o pastor, para a igreja, para o fulano, para o ciclano. Não, larga disso, meu irmão. Não é tempo de achar um culpado, é tempo de ouvir a voz de Deus e reviver. O Senhor chegou para trazer de volta os seus amigos à luz. Lázaro está morto lá, só que presta atenção numa coisa muito importante. Jesus vai entrar aqui para fazer alguma coisa. O que Jesus vai fazer? Ressuscitar a Lázaro.
Diz assim comigo: Deus, Jesus, só faz aquilo que eu não posso fazer. Quando Jesus chegou, existia uma grande rocha fechando a entrada do sepulcro. Jesus não foi lá tirar. Jesus olhou para aquela rocha e podia ter dito: rocha, saia da frente. E ela sairia. Porque Jesus ordenava aos mares, eles obedeciam. Jesus ordenava aos ventos, eles obedeciam. Então a rocha também obedece. Jesus poderia chegar e ela sairia daquele lugar, mas não. Jesus, diz o texto, tirai a pedra. Ô Lázaro, é hora de tirar a pedra. O Lázaro estava morto. E ele não podia tirar a pedra. Por quê? Porque estava morto. Mas alguém podia tirar a pedra. Sabe quem é que tira a pedra, irmãos? Para que o Senhor entre na escuridão e traga vida aos mortos. A igreja. Alguém precisa tirar a pedra. O que Jesus vai fazer, Ele não vai fazer sozinho. Ainda que Ele possa fazer, Ele não quer. Ainda que Ele possa fazer, Ele não quer. Sabe quais são as gerações? Tirar a pedra, irmãos. Fala de força. Tirar a pedra, irmãos, fala de uma comitiva, uma equipe que foi na frente. Quando Jesus chega, convence Marta de que aquilo era o melhor a ser feito. Ele diz: tirai a pedra. Pensa numa grande rocha que tampava a boca de uma caverna. E aí, irmãos, vai uma equipe. É isso que o Senhor tem feito, irmãos, já no decorrer dos anos. Deus está enviando uma equipe na frente. Deus está enviando uma equipe na frente. Precisava ser alguém que fosse agir com força. Alguém que fosse agir com intrepidez. Precisava de homens eficazes, fortes, rápidos e ligeiros. Precisava, irmão, dos ponta de lança. Temos falado aqui em uma geração ponta de lança. O corpo da lança pode ser de madeira, mas a ponta da lança precisa ser de aço, de ferro. Porque a ponta de lança é a primeira parte, da flecha, ou a primeira parte da lança que alcança o inimigo, que acerta o alvo e que derruba o inimigo, que acerta o alvo, que cumpre o propósito. Existe uma geração, irmãos, que são ponta de lanças. Existe uma geração que está indo na frente. Existe uma geração que se movimenta mais rápido. Quando Jesus falou, tirai a pedra, sabe o que eu acredito, irmão? Que alguém rapidamente falou, bateu no outro, falou, somos nós, vamos lá. Quem está lembrado aqui de José de Arimateia e Nicodemos? Aqueles ali, sabe, que estavam aptos para isso, disseram, vamos lá. Eu tenho certeza, irmãos, que um outro tipo de pessoa não foi. Por quê? Porque era para um outro momento. Mas aqueles que precisavam romper para o propósito, aqueles que precisavam romper para o milagre, chegaram na frente. Quem tira a rocha, irmãos, são os pais geracionais. Quem tiram a rocha são aqueles, irmãos, que acreditam naquilo que Jesus vai fazer depois da rocha retirada. É preciso acreditar no que Ele vai fazer. É preciso ser imediato e não perder o tempo. Por isso que quando Deus fala é agora, irmãos, é agora. Quando Deus fala é desse jeito, é desse jeito. Não adianta, irmãos, negociar o que é inegociável. Não adianta brigar com Deus porque você vai perder, mano. Existe uma geração que vai na frente.
Essa geração, irmãos, enxerga de cima. Essa geração tem olhos de águia, tem visão de águia. E sabe do que as águias falam? Do ministério? Do ministério profético. Sabe o que as águias falam? Do ministério profético. Para ter uma visão ampliada, você precisa ter um voo alto. Por que a águia consegue ver onde outros não conseguem ver? Porque ela consegue atingir alturas que outros pássaros não conseguem atingir. Para ter visão, irmãos, alargada, muitas vezes você vai ter que voar sozinho. E não porque é uma escolha sua, porque você é daqueles xarope de plantão. Não ando com ninguém. Você vai ter que voar sozinho. Porque nas altitudes que você terá que alcançar para ter a visão do que Deus quer te mostrar, outros ainda não conseguem chegar com você. Águias voam sozinhas, não é porque elas são individualistas, é porque elas têm capacidade de alcançar altitudes que outros não conseguem alcançar. Por isso muitas vezes são voos solitários. Irmãos, existe uma geração que vai na frente e ver aonde outros não conseguem ver, fala de uma visão profética, fala de um voo alto, às vezes solitário. Chegar na frente, remover aquela pedra, lembra do que falávamos aqui, irmãos, no último dia de primícias? É como aqueles homens que chegaram na frente, irmãos, e o Senhor disse, é por aqui. Aí você sabia que era por ali. Só que nesse caminho, irmãos, tinha uma grande rocha, uma grande pedra, tinha uma montanha. E você não quis fazer um atalho, você não quis, sabe, aumentar o caminho, você não quis dar meia volta. Você pegou, sabe, uma britadeira e foi quebrando aquilo ali, até abrir um túnel no meio da rocha. Porque aonde hoje, irmãos, muitos estão passando tranquilamente, outros tiveram grandes esforços para abrir o túnel. São esses que chegaram para remover a pedra. Remover a pedra, irmãos, fala de uma força. Força fala de um leão. Sabe que o leão representa qual ministério? O ministério apostólico. Leão fala de rugido, irmãos. Rugido fala de governo. A igreja precisa entender o que eu estou dizendo. Os ministérios que estão indo à frente para remover a rocha. E quando chegam naquele lugar, chegam muitas vezes como Jesus chegou na sinagoga. Chegam para estabelecer o propósito, chegam para estabelecer a missão. Chegam para que com força removem, arranca toco. Abre caminho onde não existe, coloca força, alavanca para tirar os entulhos do lugar. Para quê? Para que os outros possam vir. É isso que esse texto está dizendo. Jesus falou, o que iremos fazer, faremos em conjunto. Eu não preciso tirar a pedra. Pedra vocês mesmos tiram. Por favor, igreja, se vocês querem ver os Lázaros dessa geração ressuscitando, por favor, abram o caminho para a escuridão. Removam as pedras do caminho. E só vai remover a pedra, irmãos, como José de Arimateia e Nicodemos. Só investiram o que investiram no corpo, porque tinham certeza que ele iria ressuscitar. Só vai suar para tirar a pedra, irmão. Dá cabeçada na pedra, dá soco na pedra. Sabe, colocar uma alavanca, gritar, chorar, brigar e se esforçar para tirar a pedra. Quem sabe o que Deus vai fazer após a remoção da pedra? Sabe o que Deus vai fazer após a remoção da pedra? Diz o texto assim, verso 40. Retirada a pedra, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Está falando para Marta. Verso 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouves,
mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Ei, alalabás. Chegou a vez do mestre. A pedra foi removida. Uma geração chegou na frente. A ponta da lança acertou o alvo. Uma geração chegou com intrepidez, com força, com garra, com intercessão. Removeu o obstáculo, abriu espaço para a glória de Deus. Agora o que vai acontecer, irmãos, igreja não pode fazer, é só Ele que pode fazer. Agora o que vai acontecer, homem nenhum pode fazer, é só Ele que pode fazer. Verso 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Meu Deus. E aquele que estava morto, foi retomando a vida. Pensa num coração voltando a bater. Pensa nos pulmões já em colapso, voltarem a se inflar. Tem muita gente numa UTI espiritual aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para você ser curado. Tem muita gente, irmãos, à base de medicamento, à base de psicotrópico, à base de ansiolíticos. Tem muita gente que perdeu esperança, perdeu alegria. Tem muita gente que ficou viúva, perdeu o marido. Ficou viúvo, perdeu a esposa e a vida dele acabou também. Não. Você precisa ter alegria, irmãos, no seu verdadeiro marido. Você precisa, irmãos, encontrar no Senhor o equilíbrio de todas as coisas. Sabe, o Senhor está gritando, está chamando Lázaro para fora. Eu sei que aquele que estava morto 4 dias, já fedendo em decomposição, a voz de Deus o alcançou. E quando Jesus diz: tirai a pedra, e a pedra é retirada, ele olha lá no fundo, só vê treva, só vê escuridão, e ele diz: Lázaro! E ecoou a voz do Senhor. A voz do Senhor tocou um defunto no mais profundo da sua crise. A voz do Senhor, irmãos, toca o cego. A voz do Senhor toca o paralítico. A voz do Senhor toca o endividado. A voz do Senhor toca o cansado, toca o oprimido. Toca, irmãos, a crise no casamento, a crise na saúde. A voz do Senhor toca. Lázaro! E ele ouviu. E o Senhor disse: sai para fora. Vem para fora. Irmãos, o morto não só tem que abrir os olhos, voltar a respirar, voltar o seu coração a bombear sangue para todo o seu corpo, mas um morto precisa, irmãos, ficar de pé. E agora talvez aqueles que tiraram a pedra já estavam doidos lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vai dar certo. Olha lá, o que está acontecendo? Ouço barulho de ossos, ouço barulho de respiração, ouço gemidos de quem vive. E talvez uma geração que entrar lá dentro, os mesmos que tiraram a pedra querem ir lá, e o Senhor fale: não! A igreja precisa entender isso. Não é mais o tempo de vocês. Deixe Lázaro vir para fora. Deixe o Lázaro vir para fora. E diz o texto sagrado: 44 mortos saiu, com as mãos e os pés atados em faixas de linho. Com as mãos e os pés atados em faixa de linho. E o rosto envolto todinho num pano, como uma múmia. Ele saiu. Disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Meu Deus. Já pegou no seu espírito? Irmãos, como é que uma múmia anda? Pé atado, mão atada, rosto atado, todo enfaixado como uma múmia. Com certeza ele foi assim, né?
Não toque nele. Envio apostólico, envio profético, envio pontas de lanças, envio flechas ao inferno, envio intercessores, envio os homens de guerra, envio as batalhas, envio as granadas, envio os mísseis do reino para destruir as pedras. Abriu o caminho. Quem vai entrar agora? Ninguém entra, é hora do morto dar sinal. Morto! Lázaro! E o Lázaro falou: eis aqui, Senhor. E o Senhor falou: vem embora para fora. E ele tem que vir, irmão. E quando ele chega para fora, todo mundo já está assim, Marta, Maria, babando, chorando. E o Senhor falou: eu disse para vocês que se crescem, veriam a glória de Deus. Mortos de 4 dias ainda podem ressuscitar no nosso meio. Sabe o que precisa? De alguém com fé suficiente. Ore para que isso aconteça. Existem homens, irmãos, com literatura, que ressuscitaram pelo poder de Deus. Mais de 20 homens em seus ministérios. Que tipo de Deus você crê? Que tipo de Deus você veio buscar nessa noite? Que tipo de igreja você quer pertencer? Deixa o Lázaro vir, o Lázaro veio. E agora o Senhor entra na frente e diz assim: não é tempo do profético, não é tempo do apostólico, não é tempo dos mísseis. É tempo de desatar o ressuscitado. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria: desatando o ressuscitado. Por quê? Porque agora ele saiu, mas está preso. E ele não consegue se libertar sozinho, se soltar sozinho. Muitos que voltarão à vida nesse ano terão que ser desatados pela igreja. Tem muita gente voltando à vida, estava morto e ressurgiu. Morte espiritual. Foi assim com o filho pródigo, ele saiu. E quando ele voltou, o pai falou: teu irmão estava morto, mas reviveu. Mas eu quero dizer para você que aquele que está revivendo, irmãos, necessariamente não está pronto. Agora ele está vivo. Antes estava morto, outrora estava morto, agora está vivo. Está vivo, mas atado. Está vivo, mas o pé não sai do lugar. Está vivo, mas algemado. Está vivo, mas não consegue ver. Está vivo, mas não consegue falar. Está vivo, mas não consegue orar. E aí a Bíblia não diz para a própria múmia: se livre disso. A Bíblia diz: vocês agora, não vocês que tiraram a pedra, vocês agora é outra geração, são os outros ministérios. Desatai-o. Sabe por quê, irmãos? Porque nos desatar entra aqueles que tocarão livremente. Você não pode tocar no Lázaro que acabou de ressuscitar como toca na rocha. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. Você não consegue lidar com o Lázaro como lidou com a rocha. Para tirar a rocha do caminho, você botou uma bomba. Para trazer o Lázaro de volta à vida numa forma correta de movimentação, você precisa de cuidado. Agora você precisa tocar com cuidado. Agora você precisa zelar. Agora entram aqueles irmãos do apacentamento, do amor, do cuidado desprendido do tempo. Agora entra uma geração de evangelistas que já foi ministrado aqui nesses dias. Uma geração de evangelistas, uma geração de pastores, uma geração de servos e servas que estão desatando o ressuscitado. Com jeito, paciência, cingido de paciência, cingido de amor, cingido de cuidado, tocando com cuidado. Ei, o cara estava morto até ontem, cara, calma. Vamos desatar ele. Deixa eu falar uma coisa para você.
Primeira parte a ser desatada foi as mãos. Desatar as mãos, irmãos, fala de libertação. O Senhor diz assim, estou terminando, me dê sua atenção de presente. Deus diz assim, a Escritura diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Algemado, ele está vivo, mas está algemado. Algumas pessoas aqui nessa noite voltarão à vida, mas voltarão algemados. E não adianta você ir embora, irmãos, e nunca mais voltar, porque você vai estar vivo agora, mas preso. Vivo e preso, algemado, preso. Libertar as mãos fala de trazer liberdade. Libertar as mãos fala de tirar um jugo de maldição sobre a vida daqueles que estão ressuscitando para Deus. Libertar as mãos, irmãos, fala de devolver o serviço, de devolver o ministério. Ninguém pode trabalhar com mãos atadas, ninguém pode servir a Deus com mãos presas. Aí depois desata os pés. Desatar os pés, irmãos, fala de quebrar com a inércia. Quantos homens, irmãos, sem movimentação, homens que estão na igreja, mas não se movimentam, não caminham, não avançam, não marcam territórios, não conquistam. Homens que estão, irmãos, espectadores daquilo que acontece primeiro, daquilo que acontece depois. Existia uma geração ali naquele lugar, que não era a geração dos que tiraram a pedra, não era o Lázaro, não era Jesus, e não eram aqueles que desataram o que havia ressuscitado. Era a geração dos espectadores. Era a geração daqueles que estão sempre assistindo o que acontece. Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus não te chamou para dizer, cara, aquele culto foi legal, aquela igreja ficou bonita. Ah, eu acho, não, irmãos, eu tenho certeza que ele vai voltar. E eu tenho certeza que o interesse dele nessa noite é ressuscitar mortos. Liberar os pés fala de trazer de volta a movimentação, de trazer de volta a conquista, de trazer de volta os passos da fé. Os passos da fé. E depois, agora ele tem, pés livres e mãos liberadas. Chegou a hora de desatar a sua cabeça. Fala, irmãos, de trazer um novo entendimento. Fala de liberar os olhos, porque os olhos são as janelas da alma. Fala de liberar os olhos, irmãos, porque só quem vê pode contemplar. Fala de liberar os olhos, irmãos, fala, sabe de quê? De te dar uma visão além da vista. Liberar os olhos fala de Deus te devolver revelação. Enxergar aquilo que só se enxerga pelo Espírito. Ouvidos, quem tem ouvidos ouça, e boca, quem tem boca profetize. Liberar a boca, fala, irmãos, de anunciar as boas novas. Fala de você ser atuante no reino de Deus. Fala de você proclamar, fala de você interceder, de você poder gritar pelo nome de Jesus. Sabe quem está fazendo isso? Os evangelistas, os pastores, os servos e servas. Não foram aqueles que tiraram a rocha, foram aqueles que desataram o morto. Esse é o momento, nós vamos orar, de entender isso. De que nós estamos aqui, irmãos, e no nosso meio há removedores de pedra, no nosso meio
há desatadores dos ressuscitados. No nosso meio há espectadores. No nosso meio está Jesus também. E no nosso meio há Lázaros. E se você é um Lázaro nessa noite, irmãos, você precisa vir para fora. Se você é um Lázaro nessa noite, você precisa falar: meu Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu não sei o que eu faço com a minha vida. Eu não sei o que eu faço com a vida que o Senhor me deu até aqui. Eu não uso ela para te servir. Eu não uso ela para testemunhar. Eu não uso ela para profetizar. Eu não uso ela para fazer a tua vontade. Eu uso ela para às vezes sentar no banco da igreja. De vez em quando eu apareço. Um domingo sim, um domingo não. E eu dou um glória, sabe? Eu louvo a Ti. Mas eu sei que não foi para isso que o Senhor me chamou. Deus, parece que eu me sinto morto. Parece que eu me sinto preso. Talvez eu não tenha ainda morrido, mas me sinto preso, atado. Esse é o seu momento de falar: meu Deus, eu não nasci para isso. Deixa eu abrir o meu coração com você. Eu já me senti assim num tempo da minha vida, irmãos. E eu chorei com grandes dores. Eu falei: Deus, eu não quero servir o Senhor. Olha que louco. Eu falei: Deus, se é para isso que eu sirvo numa igreja, eu quero ser um louco no mundo. Eu quero pegar um carro e sair a 200 por hora. Eu quero pegar uma moto e andar a 250 por hora. Eu quero sair igual um doido no mundo. Eu quero ver, sabe, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei: Deus, eu quero ser útil para alguma coisa e vou ser útil lá no mundo. Eu vou lá para o BOP. Eu quero subir morro. Eu quero fazer uma coisa muito louca. Esse é seu pastor, irmão. Mas se o Senhor tem algo para mim na sua obra, me tira dessa inércia. Eu não quero e não serei mais um. Eu não vou ficar parado aqui, Deus, vendo as coisas acontecerem e não fazendo nada na minha geração. Eu falei para Deus: eu não perdi, Deus, eu ganhei os meus dias, mas a minha adolescência servindo a Ti. Eu ganhei a minha adolescência, eu passei toda a minha fase de faculdade, adolescência, servindo a Ti. Não é para ir num banco de igreja assistir o culto de domingo, não, Deus, eu quero fazer algo sobrenatural. Eu quero, Deus, um ministério relevante. Deus, me usa no que o Senhor quiser, eu não quero escolher nada, mas se for na palavra, me dá palavra. Se não for na palavra, me dá poder. Se não for, me dá um dom de fazer alguma coisa. Mas me usa, Deus. E o Senhor começou a me mostrar, irmãos, a minha identidade, o meu lugar, aquilo aonde a minha vida fazia sentido. E vou dizer para você uma coisa que talvez te escandalize. Não estava ligado a uma igreja. Não estava ligado a uma vaga em algum lugar, não estava ligado a uma oportunidade. Porque alguns falam: eu estou assim porque eu não tenho oportunidade. Não, irmãos, estava ligado ao meu secreto. Estava ligado na minha intimidade com Deus, encontrar quem eu verdadeiramente era. E quando eu soube quem eu era, todo lugar era lugar. Aí eu tinha um lugar na faculdade, aí eu tinha um lugar no açougue, aí eu tinha um lugar na farmácia, aí eu tinha um lugar no batalhão, aí até na igreja eu tive lugar. Até na igreja eu tive lugar. Por quê? Porque antes de encontrar um lugar na igreja, eu encontrei um lugar no Senhor. Talvez você seja um Lázaro aqui nessa noite. E talvez você seja alguém, irmãos, com ministério emperrado. Um profeta que não profetiza, um apóstolo que não estabelece. Um evangelista que não bate nas casas. Um pastor que não se assenta com as almas. Você não precisa de uma vaga para fazer isso. Hoje eu soube que tinham pessoas rodeando esse bairro, irmãos aqui da igreja, e convidando os irmãos do bairro para vir na casa. Esse é seu lugar. O lugar de alguns.
Não foi pedido, não foi mandado, mas gritou no coração de alguns: eu vou chamar essa vizinhança inteira. Está começando a entender o seu lugar. Quando você encontrar o seu lugar em Deus e Deus te der voz, você não vai precisar de um microfone para liberar o que Deus te dá. Em qualquer lugar que você estiver, quando você liberar o que você tem, as pessoas virão para ouvir você falar. Esse é o tempo do Senhor separar uma geração dos que jogam bombas. Separar a geração dos que voam alto, estão lá nos F-15, F-16, nos Mirage, explodindo territórios espirituais, adentrando lugares. Tem muita gente, irmãos, que também quer entrar nesses lugares, porque entende que tem um chamado. Mas eu vou dizer para você, irmão, seu preço precisa ser maior, porque não vai te custar muito, vai te custar tudo. Tudo. Você vai dizer muito mais não para si mesmo do que sim. Você vai ser muito mais contrariado pelo próprio Deus. Mas eu não vou, Deus, não vai. Mas vou fazer não, agora não. Não. Sabe o que é isso? Um homem é formado. Um verdadeiro homem e mulher de Deus é formado pela quantidade de nãos que ele recebe, e ele se submete em honra. Você não testa um filho quando você diz ok, você testa um filho quando você diz não. Esse é o tempo. Irmãos, nós vamos ser verdadeiramente maduros, e é a igreja que o Senhor espera de nós. Deixa eu ler um negócio aqui para a gente orar. Ainda nesse texto, diz assim: João, no próximo capítulo, iniciando o próximo capítulo, João 12 diz assim, João 12, 9: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ei, meu amigo, pelo amor de Deus, entenda isso. Lázaro está no ministério, cara. Lázaro está no ministério. Por que nem o inferno queria que Lázaro levantasse? Porque Lázaro está chamando a atenção tão quanto Jesus está. As pessoas vinham de longe para ver o Cristo, para ver Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, e para ver Lázaro, no qual ressuscitara dentre os mortos. Eu preciso ver esse cara que ressuscitou dos mortos. Por quê, irmãos? Porque Lázaro era um testemunho vivo. Eu estive morto há 4 dias e ressuscitei. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Os Lázaros precisam sair, irmãos, por aquela porta, dizendo a essa cidade, a essa região, a essa nação: eu estava morto há 4 dias e ressuscitei. A minha vida estava acabada, meu casamento destruído, eu estava divorciado, eu estava separado, meus filhos estavam nas drogas, minha empresa falida, eu estava doente, enfermo, mas Jesus me restaurou. Você vai entupir esse lugar, não pela pregação do seu pastor, mas pelo seu testemunho de vida. Você vai conseguir trazer muito mais gente para esse lugar do que aquilo que nós podemos pregar, pelo seu testemunho de vida. Você vai abrir uma roda na sua casa e vai dizer: cara, vocês são meus amigos, eu trouxe aqui para dar para vocês um lanche e falar: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Ele ama a sua vida e quer tocar você.
luz do mundo e sal da terra. Esse ano, irmãos, é o ano da gente terminar o ano precisando fazer 2 cultos nessa igreja. Esse é um desafio nesse ano, é um desafio nesse domingo, nesse dia para você. Um desafio para você. Essa não é a minha responsabilidade, não é a responsabilidade do Natan, do pastor Marcos, é a nossa responsabilidade. Eu preciso ser testemunho. Muitos vinham de toda a cidade, de todas as nações, de outros países. Eles vinham para ver Lázaro. Cara, tem um Lázaro aí pregando. Veio ver Jesus. Jesus? Não, eu vim ver o Lázaro. O que é o Lázaro? O Lázaro, ele morreu e depois de 4 dias ressuscitou. Aí está pregando e uma multidão seguindo. Você tem um testemunho mais forte do que o Lázaro, porque o Lázaro só morreu 4 dias, você talvez morreu 4 anos. Talvez você morreu 10 anos. E hoje você pode ressurgir dos mortos, para a glória de Deus. E para dizer, cara, Jesus ressuscitou o meu ser. Aí diz assim o verso 10. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele, do Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em... Uau! O Lázaro, irmão, que privilégio. Eles querem matar Jesus, mas também querem matar o Lázaro. O Lázaro se tornou tão perigoso como Jesus, porque por meio do seu testemunho, muitos estavam deixando o judaísmo e se juntando aos cristãos. Ah, meu irmão, eu não sei o que você sente, mas se você consegue sair de um lugar desse e não fazer nada, irmão, é porque você é muito frio. Muitos estão deixando o islamismo e se juntando a eles. Muitos deixaram o budismo e se juntaram a eles. Muitos deixaram o ocultismo, a feitiçaria, e estão se juntando a eles. Por quê? Porque lá tem um tal de Lázaro. Lá tem um tal de Pedro, de Tiago, de Paulo. Lá tem um tal de Fernando. Lá tem um tal que era morto e ressuscitou. E o seu testemunho arrasta multidões. Sabe o que eu vou dizer para você? Os fariseus queriam matá-lo. Então, irmão, se quiserem te matar, fica tranquilo. Eles não conseguiram matar a Lázaro. Mas se a religião quiser matar você, se alguém dizer, cara, alguém disser, eu vou matar aquele cara. Se alguma igreja, até a religião, irmãos, não são os ímpios, a religião é a religião. Se uma igreja, um pastor, os irmãos da igreja, se os ímpios, se os vizinhos disserem, vamos matar esse homem, fica tranquilo, não vai matar não. Não vai matar não, você é luz do mundo e sal da terra, o Senhor te protege. E você vai ganhar a sua cidade. Sabe o que eu quero dizer para você? Na semana que vem, volta para cá e traz mais um. E se você não trouxer mais um, irmão, traga mais 2. E vamos celebrar o Senhor.